varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela na internet no YouTube, Varela Show, nosso programa de variedades, na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã até o meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Sejam bem-vindos. A nossa tarefa atual, no momento, consiste, no nosso trabalho atual, na leitura das explicações do livro por excelência, que jamais foi contestado, a Bíblia Sagrada. Em todos os seus livros, capítulos e versículos, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. O Senhor Jesus disse aos seus apóstolos, soprou o Espírito Santo nos seus apóstolos e disse-lhes: ide ao mundo inteiro e pregai a boa nova do reino de Deus para toda a humanidade. E todo aquele que crê e for batizado será salvo, e todo aquele que não crê será condenado. Consta na palavra de Deus, na palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, nosso Pai amantíssimo. O Senhor nosso Deus diz: organizai-vos, pois não habitarei em meio à desordem. Portanto, tudo tem que ser organizado em ordem. Então, assim como a palavra do Senhor Jesus, depois da nossa passagem aqui pela Terra, na nossa vida terrena, não é? Cumprindo aí, seguindo ou não o projeto do Senhor nosso Deus, que é livre, espontâneo. O Senhor nosso Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu, né? Quem quiser segue o projeto. Vai depender de cada um, salvação e condenação. Depende de cada ser humano, cada filho de Deus, né? O Senhor nosso Pai nos dá liberdade total, plena, absoluta, através do livre-arbítrio. Portanto, na questão da organização, vem primeiro a fé, né? Pela palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, o Filho unigênito do Senhor nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Eterno, Infinito, Único, nosso Pai amantíssimo, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, o Messias prometido, né? E vive e reina na unidade do Espírito Santo para toda a eternidade, amém, nosso Senhor e Salvador nosso. Então ele diz que primeiro a fé, na organização, né? Tudo organizado, né? Então é tudo organizado. Aquele que tiver fé, que acreditar e for batizado, depois vem o batismo. Então, fé e batismo para a nossa salvação eterna, para a nossa vida eterna após a nossa morte aqui, a nossa passagem aqui na Terra. Então, em questão de organização, devemos ler as cartas de São Paulo, né, do apóstolo Paulo. Foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus Cristo de Nazaré. Então, Paulo, ele fala tudo sobre o que é preciso saber sobre a organização, né? Nas suas cartas. Devemos saber ler as cartas de São Paulo e também ler a vida de São Paulo, o que ele cumpriu aqui na Terra, né? A pregação de São Paulo, a vida, como ele viveu, né? Então, todos os ensinamentos de São Paulo, né? Então, nós encontramos ali toda a organização que é preciso, que é necessária para a nossa salvação eterna, depois da nossa passagem aqui na Terra, né? Cumprindo, né? Queira Deus, todos nós, né? Todos os seres humanos, filhos de Deus, cumpram o projeto do Senhor nosso Deus aqui, a nossa trajetória aqui na Terra, né? Então, hoje nós continuaremos as explicações da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios de São Paulo, né? Primeira carta aos Coríntios. O
capítulo 12, já no terceiro assunto, né? Assembleias litúrgicas, né? Terceiro assunto, né? Da terceira parte, né? Aqui, a terceira resposta para diversos problemas, né? A terceira parte aqui do primeiro carta aos Coríntios. Então, primeira carta aos Coríntios é como superar os conflitos na comunidade, né? Então, capítulo 12 conta com, vamos ver aqui quantos versículos, né? No capítulo 12, 31 versículos, né? 31 versículos. Vamos para as explicações. Primeiro tópico, Jesus é o Senhor. Segundo tópico, a Trindade gera a comunidade. Terceiro tópico, a comunidade é o corpo de Cristo. Então, vamos para as explicações do capítulo 12, da primeira carta aos Coríntios, de São Paulo, né? Capítulo 12, versículos 1 a 3. Na efervescência carismática dos coríntios existem traços pagãos. Estes se reúnem para cultivar o espetacular e o fascínio pelo sobrenatural, impregnado de mística pagã. Isso acaba tornando-se verdadeiro ópio. Paulo adverte: nem todas as manifestações de entusiasmo religioso provêm de Deus. Na mística cristã, o primeiro critério para discernir os verdadeiros dons do Espírito é reconhecer Jesus como Senhor. Capítulo, versículos 4 a 11. A Trindade é a base sobre a qual a comunidade se constrói. Nesta, toda ação provém do Pai. Todo serviço provém de Jesus e todos os dons, entre parênteses, igual, carismas, provém do Espírito. Cada pessoa na comunidade recebe um dom, ou melhor, é um dom para o bem de todos. Por isso, cada um, sendo o que é e fazendo o que pode, age para o bem da comunidade, colocando-se a serviço de todos como dom gratuito. Desse modo, cada um e todos se tornam testemunho e sacramento da ação, serviço e dom do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo enumera apenas os carismas de direção e ensino. A lista não é completa, pois cada pessoa é um carisma para a comunidade toda. Versículos 12 a 31. A imagem do corpo é usada para falar da unidade, diversidade e solidariedade que caracterizam a comunidade cristã. Esta é una, porque forma o corpo de Cristo, dado que todos receberam o mesmo batismo e o mesmo Espírito, que produzem a comunhão e igualdade fundamental. Contudo, as pessoas são diferentes entre si, cada uma com sua originalidade contribui de maneira indispensável para a construção e crescimento de todos. Portanto, não há lugar para complexos de superioridade ou inferioridade. O cimento da vida comunitária é a solidariedade que faz todos voltar-se para cada um, principalmente para os mais fracos e necessitados, partilhando os sofrimentos e alegrias. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Vamos continuando a leitura das explicações da primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 13. Ainda, capítulo 13, ainda no segundo assunto, Assembleias Litúrgicas, na terceira parte, né? Na terceira parte, resposta para diversos problemas. Primeira carta aos Coríntios, como superar os conflitos na comunidade. É o sétimo livro do Novo Testamento na sequência natural da Bíblia Sagrada. Então vamos para o capítulo 13, em todos os seus 13 versículos. Primeiro tópico,
acima de tudo o amor. Vamos para as explicações do capítulo 13. Capítulo 13, versículos 1 a 13. O caminho que ultrapassa todos os dons e ao qual todos os membros da comunidade devem aspirar é o amor. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Jesus é o enviado do amor. Entre parênteses, João, capítulo 3, versículo 16. E o centro do Evangelho é o mandamento do amor. Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Que sintetiza, repetindo toda a vontade de Deus, entre parênteses, Romanos capítulo 13, versículos 8 a 10. O amor é a fonte de qualquer comportamento verdadeiramente humano, pois leva a pessoa a discernir as situações e a criar gestos oportunos capazes de responder adequadamente aos problemas. Os outros dons dependem do amor, não podem substituí-lo e sem ele nada significam. O amor é a força de Deus e também a força da pessoa aliada a Deus. É a fortaleza inexpugnável que sustenta o testemunho cristão, pois tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é eterno e transcendente tempo e espaço, porque é a vida do próprio Deus, da qual o cristão já participa, é maior do que a fé e é esperança que nele estão contidas. É maior do que a fé e a esperança que nele estão contidas. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Voltaremos no nosso próximo vídeo com as explicações da primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 14. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, até lá.